Alguma vez você já se perguntou se Deus criou todas as coisas? E se tudo o que ele fez foi perfeito, então de onde veio o mal? Se Satanás era originalmente um anjo glorioso, como ele poderia se tornar inimigo de Deus? São perguntas profundas que muitos evitam. Mas mas hoje exploraremos a verdade. Fique até o final, pois a resposta final pode mudar sua visão sobre a batalha espiritual que ainda continua hoje. Antes de começar, quero convidar você, se gosta de aprender mais da palavra de Deus, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer sua fé. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu a ordem no universo. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, está escrito: E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Isso significa que nada do que Deus criou tinha imperfeição ou maldade em sua essência. Então, se tudo era bom, como surgiu o mal? Para responder a essa pergunta, precisamos entender quem era Satanás antes de sua queda. A Bíblia revela que ele foi criado como um ser angelical de grande esplendor. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, encontramos uma descrição impressionante sobre ele. Essas palavras mostram que Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era um querubim glorioso, cheio de sabedoria e beleza. Ele não foi criado como um ser mau, mas como uma criatura perfeita que ocupava uma alta posição na presença de Deus. Então surge a grande pergunta: se ele era perfeito, como pôde surgir a iniquidade em seu coração? A resposta está no livre-arbítrio. Deus não criou robôs espirituais programados para obedecer, mas seres com liberdade de escolha. O verdadeiro amor só pode existir onde há liberdade. E a perfeição de Lúcifer incluía a capacidade de decidir se serviria a Deus ou se exaltaria acima dele. Isso é exatamente o que aconteceu. O mal não foi criado por Deus, mas nasceu dentro do coração de um ser que escolheu se rebelar contra o Criador. Lúcifer desejava usurpar o trono de Deus, ansiava por uma glória que não lhe pertencia. Seu orgulho e desejo de independência o levaram à queda. Mas será que Deus sabia que isso aconteceria? Será que ele poderia ter evitado essa rebelião? Essas são perguntas que responderemos ao longo deste vídeo e você se surpreenderá com o que a Bíblia revela sobre isso. Se você está gostando deste conteúdo, escreva nos comentários "Amo a Jesus" e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora você entende que o mal não foi criado, mas nasceu da escolha de um ser perfeito que se desviou do propósito para o qual foi criado. Mas há algo ainda mais profundo. A queda de Lúcifer não apenas transformou seu destino, mas também teve um impacto cósmico, afetando os anjos e toda a criação. Nos próximos minutos, exploraremos as consequências dessa rebelião e entenderemos por que Deus permitiu que Satanás continuasse existindo. Há um propósito maior por trás disso. Agora que entendemos que o mal não foi criado por Deus, mas surgiu dentro do coração de Lúcifer, através do orgulho e da rebelião, surge outra pergunta essencial. Por que Deus permitiu que ele continuasse existindo? Se Deus é todo-poderoso, por que não destruiu simplesmente a Satanás no momento de sua queda? A resposta a essa pergunta é uma das mais profundas de toda a teologia cristã e está diretamente relacionada com a justiça e o caráter de Deus. Primeiro, devemos entender que Deus é um ser justo e perfeito em todos os seus caminhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está escrito: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Isso significa
que Deus não age arbitrariamente nem impulsivamente. Se ele simplesmente destruísse Satanás no momento de sua rebelião, as consequências seriam graves. Os anjos que permaneceram fiéis poderiam ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Poderiam pensar: Lúcifer estava certo? Deus tem algo a esconder? Ele governa por amor ou por medo? Deus não quer servos que o sigam por medo, mas por amor e convicção. O mal precisava se manifestar completamente para que todo o universo pudesse ver suas consequências e entender que qualquer governo fora do Senhor resulta em caos e destruição. E isso é exatamente o que estamos vendo ao longo da história humana, desde a queda de Lúcifer e sua influência sobre Adão e Eva no Jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 5, lemos sobre a chegada da serpente, que representa Satanás, tentando Eva com as mesmas mentiras que ele acreditou. Mas a serpente era astuta, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Aqui vemos a mesma raiz do pecado de Satanás transmitida à humanidade, o desejo de ser como Deus, de ter autonomia sem precisar dele. Essa foi a mentira que enganou 1/3 dos anjos e continua enganando milhões de pessoas hoje em dia. Mas surge outra pergunta. Se Deus sabia que Satanás enganaria a humanidade, por que ele permitiu? A resposta está no plano divino de redenção. Deus não apenas permitiu que o mal existisse temporariamente, mas também preparou um meio de derrotá-lo de uma vez por todas. Pouco depois da queda de Adão e Eva, Deus fez uma poderosa promessa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, Deus já havia preparado um meio de redenção. Isso significa que Satanás não apenas caiu, mas sua derrota já estava decretada desde o início. O problema é que muitos ainda estão cegos para essa realidade. O apóstolo Paulo explica essa luta espiritual em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás usa mentiras para manter as pessoas presas, assim como enganou os anjos e Eva. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que essa luta se desenrolasse diante dos olhos do universo, para que todos pudessem ver as consequências do pecado. Agora você deve estar se perguntando: se Jesus já venceu na cruz, por que ainda vemos tanto sofrimento no mundo? Esta é a pergunta que responderemos na próxima parte do vídeo, e a resposta irá surpreendê-lo. Se você esteve acompanhando até aqui, escreva nos comentários: Jesus é o vencedor. Fique conosco, pois há uma revelação ainda maior sobre o propósito divino por trás de tudo. Agora que entendemos que Satanás foi derrotado na cruz, mas que Deus ainda permite sua ação por um tempo, precisamos responder a uma pergunta fundamental. Se Jesus já venceu, por que ainda há tanto sofrimento no mundo? A resposta está no conceito do reino de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, obteve a vitória sobre o pecado e a morte, como vemos em Colossenses 2:15. Na cruz, porém, essa vitória ainda não se manifestou plenamente no mundo físico. É como um rei que já venceu a guerra, mas ainda precisa tomar posse de todo o território. O apóstolo Paulo descreve essa realidade em Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras,
Vivemos em um período de transição, onde o reino de Deus já começou a se manifestar espiritualmente. Mas a restauração completa ainda acontecerá no futuro. Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento temporário é que Ele usa até o mal para cumprir seus propósitos. Vemos isso claramente na história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas depois se tornou governador do Egito. No final, ele declarou em Gênesis 50, 20, Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Se Deus tivesse evitado o sofrimento de José desde o início, ele nunca teria alcançado a posição em que pôde salvar sua família e muitos outros. Do mesmo modo, o sofrimento pode nos formar, ensinar e nos aproximar de Deus. Em Tiago 1, 2, 3, está escrito: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a paciência. Ou seja, Deus não é o autor do mal, mas pode usar até os ataques do inimigo para cumprir seus planos. A grande notícia é que o mal tem data de validade. Deus não permitirá que Satanás continue agindo para sempre. A Bíblia é clara em que chegará o dia em que ele será julgado e lançado no lago de fogo. Em Apocalipse 20, 10, lemos: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Este será o fim definitivo do mal, e não apenas Satanás será derrotado, mas também desaparecerão todo o sofrimento, dor e morte. A promessa final está em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O plano de Deus sempre foi restaurar a criação à sua perfeição original. O sofrimento é temporário, mas a vitória final pertence ao Senhor. Se Deus já decretou a derrota final do mal e o destino de Satanás está selado, a pergunta mais importante que devemos responder é: de que lado estamos? Não podemos simplesmente esperar e ver. A decisão deve ser tomada hoje. Em Deuteronômio 30, 19, Deus deixa claro: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está chamando você a escolher a vida, a escolher a luz, a escolher o caminho que leva à salvação. E essa escolha tem consequências eternas. Embora soubesse que seria derrotado, Satanás não abandonou sua guerra contra Deus. Sua estratégia não é confrontar diretamente a Deus, pois isso seria impossível, mas atacar o que Deus mais ama: nós, os seres humanos. Jesus nos advertiu sobre isso em João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás não pode destruir a Deus, mas tenta destruir a criação de Deus. Ele faz isso através do engano, da tentação e da distorção da verdade. Desde o Jardim do Éden, sua tática sempre foi a mesma: semear dúvidas sobre a palavra de Deus. Isso foi o que ele fez com Eva em Gênesis 3, 1, quando perguntou: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. E ele continua fazendo isso hoje, tentando confundir, enganar e afastar as pessoas do caminho da salvação. Portanto, não podemos ser neutros nessa batalha. Não há meio termo entre o reino de Deus e o império das trevas. Jesus declarou em Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Estamos do lado de Cristo
ou somos vulneráveis às estratégias do inimigo? A boa notícia é que não precisamos lutar sozinhos. Deus nos deu todas as armas espirituais para resistir aos ataques de Satanás e permanecer firmes na fé. O apóstolo Paulo nos instrui sobre isso em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura inclui o capacete da salvação para proteger nossas mentes das mentiras do inimigo, a couraça da justiça para manter nossos corações puros diante de Deus, o cinturão da verdade para não sermos enganados pelas distorções do mundo, o calçado da preparação do Evangelho da Paz para avançar no caminho correto, o escudo da fé para apagar os dardos de fogo do maligno e a espada do Espírito. Se estivermos revestidos com essa armadura, poderemos resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes até o fim. Levando em consideração tudo isso, há apenas uma pergunta que realmente importa. De que lado você está? Não se pode simplesmente esperar e ver. A decisão deve ser tomada hoje. Em Deuteronômio 30:19, Deus deixa isso muito claro. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus está chamando você a escolher a vida, a escolher a luz, a escolher o caminho que leva à salvação, e essa escolha não consiste apenas em dizer que se crê em Deus. Muitas pessoas dizem crer, mas continuam vivendo à sua maneira. Em Mateus 7:21, Jesus nos adverte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não basta simplesmente crer em Deus. Você deve se entregar a Ele, viver de acordo com sua vontade e permanecer firme na fé. A grande pergunta não é se Deus existe ou se Satanás é real. A grande pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Seguirá o caminho de Deus ou permanecerá vulnerável às armadilhas do inimigo? Estamos chegando ao momento mais importante deste vídeo. No próximo bloco, revelaremos como você pode tomar uma posição contra o mal e viver a plenitude da vontade de Deus. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: escolho o reino de Deus. Agora prepare-se, pois o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. Escolher permanecer do lado de Deus requer uma decisão consciente e diária. Não basta apenas crer em Deus intelectualmente. Devemos viver de acordo com sua palavra. Isso significa abandonar práticas que nos afastam dele, buscar uma relação sincera com Cristo e estar disposto a